Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alan Carvalho e hoje nós vamos resolver mais um exercício de derivada parcial de primeira ordem da disciplina Cálculo 2. Vamos ao enunciado. No enunciado, ele fala para nós: determine a derivada parcial de primeira ordem da função x que multiplica cosseno de y menos x. Antes de a gente sair resolvendo aqui, vamos se atentar no seguinte. Nós temos duas propriedades que nós vamos utilizar aqui, tá ok? A primeira dela é a regra do produto, e a regra do produto nos diz que eu derivo a primeira vezes a segunda, mais mantenho a primeira que multiplica a derivada da segunda, tá? Então, nós vamos utilizar essa regra para resolver esse exercício. Uma outra regra que nós vamos utilizar está relacionada à função cosseno aqui, tá? Se a gente se atentar aqui, eu tenho cosseno que multiplica y menos x. Para resolver isso aqui é uma função composta, tá? Então, nós vamos utilizar da seguinte regra. Então, eu vou fazer aqui, ó, para fugir da substituição de U, DU, a gente pode aplicar essa regra para qualquer tipo de substituição, tá? Que sempre dá certo. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o cosseno, vou derivar o cosseno, vou multiplicar ele por U, tá? Depois vou multiplicar pela derivada de U, tá ok? Então, novamente, aqui a gente vai derivar cosseno, vai multiplicar por U. Esse U para nós vai ser y menos x, tá? E depois nós vamos derivar o U, que vai ser para nós y menos x, tá ok? Vamos enunciar do passo a passo para que todo mundo entenda. A gente vai fazer devagar e bem passo a passo, tá ok? Então, aplicando essa primeira propriedade aqui, vamos lá. Então, tenho a minha função aqui, a gente vai derivar ela primeiro em relação a x, então aqui eu vou ter del f, del x, tá? Isso aqui significa para nós que a gente está derivando a nossa função em relação a x, tá ok? Eu só vou copiar a nossa função aqui para ficar mais fácil, tá? Então, ó, eu vou manter ela aqui, ó, x que multiplica cosseno de y menos x, linha, só para identificar que a gente vai derivar, tá ok? Isso aqui é só escrita. Então, vamos agora aplicar a propriedade aqui. Então, a propriedade diz, ó, deriva a primeira. Então, eu tenho aqui, ó, del f, del x, vai ser igual a derivada de x, a gente só vai fazer por enquanto, derivada de x, tá? Vezes a minha função, então eu tenho cosseno de y menos x, não vou fazer nada com ele, tá? Mais, copia a primeira, a nossa primeira função é x, vezes a derivada da segunda, que vai ser cosseno. Então, aqui para nós vai ser cosseno de y menos x, linha. Essa linha aqui é só para identificar quem nós vamos derivar, qual é o termo que vai ser, que nós vamos aplicar a derivada, tá ok? Então, aplicando a derivada aqui, o que nós vamos fazer? Eu, por hora, eu não vou aplicar a derivada, eu vou fazer só a substituição desse termo aqui por essa propriedade aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, só vou copiar a minha função. Então, ó, eu tenho del f, del x, a gente vai manter o x aqui, multiplicando a nossa função cosseno de y menos x, mais o x. Agora sim nós vamos só fazer a substituição, tá? Então, como eu tenho que derivar esse cosseno, eu vou colocar ele dentro de um parênteses aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar ó, cosseno, linha, tá? Vai ficar cosseno, linha, que multiplica o U, fecha o parênteses,
vezes a derivada de U. Vezes a derivada de U, tá? Aqui ficou meio estranho, mas aqui é um cosseno e aqui tem um parênteses, tá? Aqui é um parênteses. O cosseno está dentro do parênteses. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, del F, del X, vai ser igual... Vamos só substituir aqui o U, tá? Então, aqui vai ser, ó, X' que multiplica cosseno de Y menos X mais X. O cosseno, a gente mantém ele aqui dentro ainda, então vai ser cosseno linha, que multiplica o U para nós vai ser Y menos X, então o U nós vamos trocar por esse termo aqui, então isso vai ficar Y menos X, que multiplica, tá? Fecha o parênteses, que multiplica a derivada de U, tá? Então, aqui a derivada de U, vamos substituir novamente, Y menos X linha, tá ok? Agora sim a gente pode começar a fazer a derivada. Então, vamos aqui fazer a derivada. Então, fazendo a derivada, eu tenho del F, del X, a derivada de X é 1, então vai ficar 1 cosseno de Y menos X, mais esse X, que multiplica a derivada do cosseno. Vamos abrir um parênteses aqui. Derivada do cosseno é menos seno, que multiplica esse Y menos X, fecha o parênteses, que multiplica a derivada desse cara em relação, desse termo aqui em relação a X. A derivada desse termo em relação a X, ou a derivada de menos X, é menos 1, tá? Só ajeitando aqui, tá? Só ajeitando, o que que nós vamos ter aqui? Vamos ter o seguinte, ó, del F, del X, vai ser igual 1 vezes cosseno de Y menos X, é ele mesmo. Então, a gente pode só trocar aqui, ó, só reescrever da seguinte forma. Y menos X, mais... Aqui um detalhe importante, a gente vai copiar esse X, ó, tá? Esse menos aqui, eu tenho esse menos 1 aqui, que ele está multiplicando todo mundo aqui dentro, ele está multiplicando essa função. Só que essa função, ela é uma só. Então, esse menos 1, eu vou multiplicar com esse menos daqui, tá? Então, vai ficar, ó, menos 1 vezes menos, vai dar mais. Mais o quê? Mais seno de Y menos X, tá? O que a gente pode, uma outra maneira que a gente pode reescrever é pegar esse X aqui e mandar lá para frente, tá? Mas se você chegou até aqui, tá excelente, aqui já tá bom, tá? Não tem problema nenhum. A única coisa que eu vou fazer aqui é pegar essa função aqui e mandar ela só para frente, por uma questão só de estética, tá? Então, vai dar del F, del X, vai ser igual, eu tenho X que multiplica seno de Y menos X mais cosseno de Y menos X. Então, aqui está a nossa derivada parcial de primeira ordem da nossa função em relação a x. Agora, o que nós fizemos para x, também vamos fazer para y, tá ok? Bom, vamos lá. Agora a gente vai derivar a nossa função em relação a y, tá ok? Então, eu vou colocar aqui as regrinhas. Eu só copiei a nossa função para facilitar, tá? Agora, vamos colocar a regrinha que a gente vai utilizar. A mesma que fizemos para x, tá? Então, ó, lembrando que a gente tem uma função composta e a gente vai ter que utilizar a regra do produto, tá ok? Então, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Aqui, nós vamos ter U que multiplica V, U' que multiplica V, mais U que multiplica V'.
é só escrita, tá? É só nomenclatura isso daqui, tá ok? E a outra regrinha que a gente vai utilizar, outra propriedade, vai ser em relação à função composta, que vai ser escrita da seguinte maneira. Vai ser assim. Cosseno, linha, que multiplica U, vezes U', tá? Lembrando que o U para nós vai ser y menos x, tá ok? Vamos aqui na resolução, novamente, passo a passo, aplicando as propriedades, para que todo mundo entenda. Então, vamos aqui, ó. Aqui eu vou ter a derivada parcial em relação a y, vai ser igual, utilizando essa regrinha aqui, tá? A regra do produto. Eu vou ter, ó, x', que multiplica cosseno de y menos x, mais o, que é o nosso x, que multiplica, agora eu vou colocar todo mundo aqui, tá? Então, vai ficar cosseno, linha, que multiplica o, fecha o parênteses, que multiplica a derivada de u, tá? Então, vamos aqui fazer a substituição antes de começar a fazer a derivada, tá? Então, vamos aqui. Então, ó, eu só vou copiar minha função, del f, del y, vai ser igual a x', que multiplica cosseno de y menos x, mais x, que vai multiplicar o nosso cosseno aqui, tá? Vou colocar ele dentro do parênteses aqui. Então, vai ficar cosseno, que multiplica o U. O U nós vamos substituir pelo y menos x. Então, vai ficar y menos x, todo mundo dentro do parênteses. Fecha o parênteses novamente. Multiplica a derivada de U. Novamente, vamos substituir por y menos x. Vai ficar y menos x'. Agora que a gente fez a substituição, nós podemos resolver a derivada. Então, vamos lá. Então, resolvendo a derivada aqui, vai ficar del f, del y, vai ser igual a derivada de x é zero, porque x é uma constante para nós, como estamos derivando em relação a y, x é uma constante. Então, aqui vai ficar zero, que multiplica cosseno de y menos x, mais x, que vai multiplicar a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, que multiplica y menos x, fecha o parênteses, vezes a derivada de y. A derivada de y é 1. X aqui é a nossa constante, é zero, tá? Então, vai ficar só 1. Arrumando aqui, tá? Só reescrevendo, nós podemos fazer da seguinte maneira. Então, ó, del f, del y vai ser igual. Zero que multiplica cosseno de y menos x é tudo zero. Então, esse termo todo aqui vai dar zero para nós. Mais esse x, que vai multiplicar menos seno de y menos x, vezes 1 é o próprio menos seno de y menos x, tá ok? Reescrevendo aqui, tá? Bem tranquilo, bem passo a passo, vamos ter del f, del y, vai ser igual, o zero a gente não precisa colocar, podemos reescrever somente com x, que multiplica menos seno de y menos x. Se você conseguiu chegar até aqui, tá certo, tá? Aqui também tá certo.
Por uma questão de estética, só por uma questão de estética, esse sinal aqui a gente vai mandar para frente do x, tá? Como a gente vai ter uma multiplicação aqui, esse termo todo vai ser negativo. Então, a gente vai pegar esse sinal de menos e vamos mandar para frente do x. Então, teremos assim, ficará da seguinte forma. Del f, del y vai ser igual menos x, que multiplica seno de y menos x. E aqui nós temos o resultado, a derivada, né, parcial de primeira ordem da nossa função em relação a y. Espero que tenham gostado. Até a próxima.